que tinha sido, no meu caso, um dos barracões de obra. Quarto, e um banheiro no fundo. Estava ali, ninguém estava usando, a gente passou a usar. Outras pessoas moravam em alguns apartamentos da Asa Norte, da Asa 200, né, que era juntinho à universidade. Apartamentos esses que foram construídos pelo Jânio, na época do Jânio, para abrigar funcionários da velha CAP, que viriam para a nova CAP, mas de nível mais baixo. E esses caras não quiseram vir, porque não estava se querendo mais pagar a dobradinha. Alguém sabe o que é a dobradinha, não? A dobradinha é o seguinte: para ir para Brasília, para atrair as pessoas para irem para Brasília, para aquele fim de mundo, que tem cobre e tem índio logo do lado, o governo pagava o dobro de salário. Isso que chamava dobradinha. Então o cara recebia o dobro do salário que recebia em São Paulo, no Rio, etc. E é claro que Brasília não tinha nada. Tinha o Congressinho, tinha o Cota Mil, tinha o Yacht Clube de Brasília, que eram os 3 clubes e acabou. Né? Para nós não tinha nada. Tinha um papo dentro da universidade, uma rodinha de violão, uma cachaça para tomar, essa coisa toda. Muito bem, nessa greve, nós estávamos muito preocupados que a universidade fosse invadida. Isso me surpreendeu um pouco nesse movimento agora. Não tenho tomado nenhuma atitude desse tipo. Então nós decidimos formar grupos de fiscalização da universidade. Grupo de 5 alunos, 4 ou 5 de nós, que andavam pela universidade, mais um outro grupo de comunicação de bicicleta, que se conectava com esse grupo para saber como é que as coisas estavam indo. E geralmente tinha sempre uma bicicleta nesses grupos aí. Graças a isso, nós começamos a perceber pichações na pista da universidade. Isso aí é provocação. E pichações extremamente radicais, mas extremamente radicais, que a gente evitava de toda maneira fazer isso. Mas extremamente radicais. Isso é provocação. Isso não é outra coisa, é provocação. Então, através das bicicletas dos grupos, nós fomos diminuindo o espaço de circulação na universidade, até que quem estivesse fazendo isso ia ter que ou sair pelo lago, sair nadando pelo lago, ou ficar meio encurralado no lugar que a gente chamava de Praça Vermelha, que é de frente à reitoria, e do outro lado eram os barracões onde a gente morava. Muito bem, conseguimos cercar um Fusca, se não me engano 3 ocupantes ou 4, não lembro direito, e cheio de tinta dentro. Estava ali a mesma tinta que estava na sala. O que faz com esse cara? Alguém disse, dá porrada. Eu disse, não dá porrada porra nenhuma, que aí a gente vai estar chamando a polícia para entrar, invadir, para prender e para isso aqui. Cercamos e descobrimos que uma das pessoas que estava ali era filho do general Golbery Couto e Silva. Não sei se vocês estudaram alguma coisa da Revolução de 64, Golbery Couto e Silva sempre foi a eminência parda da ditadura, né? Foi o ideólogo da ditadura. Então a gente estava com uma peça muito importante na mão. Não podia se dar porrada nesse cara de jeito nenhum, né? Mas esse cara tinha que levar algum recado. A solução foi pegar toda a tinta que estava no carro, repintar o carro dele com cores mais bonitas do que estava, que era um Fusca azul marinho, meio xoxo, e melhorar a cor da camisa dele, do cabelo dele, essa coisa toda. Os 3 tomaram um belo banho de tinta, o carro todo pintado, e fomos embora, e ninguém foi dormir no barracão. Aquela noite ninguém dormiu, foi dormir na marquise aqui, outra ali, outra lá, porque a possibilidade de invasão era iminente, e a invasão não era exatamente como houve essa invasão. Muitos falam da força desproporcional, mas a porrada era desproporcional quando se fazia uma invasão desse tipo. É claro que todos nós, ninguém tinha mais nada no alojamento. Tá? Nessas ameaças de invasão, todos fizeram
enterraram os seus tesouros na beira do lago, em outro canto, debaixo de uma árvore qualquer, uma forma de livros, de panfletos, de apostilas, de jornal, de partido ilegal, essa coisa toda. E aí vem outra coisa que, se isso for ao contrário do que vocês fizeram, tem uma coisa que é muito comum. Uma acusação que eu vi em Tudo Quanto Foi Canto, não, mas o movimento estudantil da USP, ele está infiltrado por partidos políticos. Eu gostaria de perguntar a quem disse uma história dessa, quando não esteve? Quando não esteve? Não tinha um diretório, ou um grêmio, ou uma associação, que não tivesse uma filiação partidária. A diferença principal é que hoje são partidos legais, e na época eram partidos clandestinos. Era PCdoB, era PC, PCB, era AP, era POLOP, estavam lá. E depois foi a LN, PCBR, Varpamares, essa coisa. Sempre foi assim, sempre foi. Nunca foi diferente disso. Pode ser que um ou outro diretório mais atrasado politicamente não fosse, mas todos os outros eram. O que não impedia de se discutir. Bom, isso foi o início, eu estou falando de 64 e em 65. Né? E em 65 a Universidade de Brasília, então, sofreu um grande golpe com um reitor chamado Laerte. E depois uma segunda onda do tsunami com o Zeferino Vaz, que foi reitor da Universidade de Campinas, um dos fundadores de Campinas, que foi lá para desmontar a Universidade de Brasília. O Zeferino grosseiramente, o Zeferino Vaz, o Laerte grosseiramente, o Zeferino mais finamente. O Laerte era um bêbado, como outro qualquer. Pendurou-se garrafas de cachaça em todas as árvores da universidade, que ele nos recebeu uma vez completamente bêbado. Não a todos os estudantes da FEUP, Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Muito bem, esse era o quadro. Né? E tentou fazer desrespeitar o Conselho Universitário e sair com demissão de professor, porque ele não podia fazer, nem tinha autoridade para isso. Fez um bafafá de tal ordem que esse cara, ele resolveu sair, porque ficou desmoralizado, e o governo então botou o Zeferino Vaz, que tinha uma projeção nacional por causa da Unicamp, ele foi um dos fundadores, e foi para lá. E continuou nessa política de demissão. Bom, nessa época a universidade era pequena ainda, tinham 200, 250 professores, 300 no máximo, todos integralmente assinaram uma carta, não foi uma carta de repúdio, não foi uma carta de repúdio, foi uma carta muito mais séria e muito mais corajosa da parte dos nossos professores. Foi uma carta de demissão coletiva. Coisa que eu considero impensável de ser feito pelos meus pais. Foi uma carta de demissão coletiva. Essa universidade não tem condição de prosseguir com essa política, com esse desrespeito. É uma coisa de uma consequência muito grave. A universidade parou e o Zeferino Vaz teve que ir remontando a faculdade. Já tinham acontecido algumas coisas. Houve uma pressão muito grande em cima de um físico nuclear que veio da Suíça, da Comissão de Energia Nuclear da Suíça, para dirigir o Instituto de Física da Universidade de Brasília, Henrique Salmeron. Esse cara foi destituído pelo Laerte e no lugar dele colocaram um professor de Física da Universidade de Anápolis, dava aula nos cursos de Anápolis, um dentista, que era professor de Física. Esse cara, quando tomou posse e viu quem é que estava substituindo, disse: eu não tenho competência para substituir tal pessoa, eu peço minha demissão. O cara ficou um dia no cargo, tomou posse no dia seguinte ele pediu demissão, dizendo que ele não podia imaginar que ele estava sendo convocado para isso daí. E depois todo mundo pediu demissão, nós alunos ficamos meio sem saber o que fazer, a situação para mim começou a ficar complicada, pelos acontecimentos lá da chegada em Brasília, e aí a gente vê que
o nosso despreparo para enfrentar o golpe, né? Eu chego do Rio, morava no Rio nessa época, e ia haver uma reunião para começar a organizar essa grande marcha, né? E eu era muito simpatizante no partido político, tinha vários amigos nele, e ele disse: como é que é, João? Você está dentro ou está fora? Eu disse: estou dentro, vamos embora. E aí fomos embora, e à noite eu estava indo, fui deslocado por um acampamento, numa sede de campo de algum sindicato, que eu não sei qual foi, para esperar as armas. Eu que nem servi o exército, já não tinha experiência nenhuma com arma, coisa nenhuma. Eu era líder de um grupo de 11, porque estava afiliado, então, aí de poucas horas, a uma agremiação política. Ainda bem que não chegou arma nenhuma, né? Porque era uma porra louquice de toda a ordem. Isso era uma aventura, uma porra louquice total. Ia ser uma grande chacina, porque ninguém sabia brigar, né? Ninguém sabia manejar um fuzil. E o que vinha de fuzil aquele? De ferrolho duro, né? E o Zé já estava muito mais preparado do que isso. Essa era a história, né? E com essa história daí, quer dizer, pegou-se todo mundo que foi lista, esse troço não dá para ficar em Brasília. Então, volta para o Rio, volta para a arquitetura, tentando, então, transferir meus créditos para lá. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro, acho que era a Universidade do Brasil ainda, se não me engano, não aceitava, então, meus créditos de Brasília. Eu teria que voltar ao primeiro ano. Quer dizer, só me reconhecia um vestibular. Isso eu não quero. Eu já não estava interessado naquela arquitetura que lá fazia. Porque eu estava interessado na arquitetura do Lelé, que ia fazer, né? Eu trabalhei, estudei no prédio do Lelé, que era serviço geral, era uma maravilha de racionalidade, beleza, projeto, essa coisa toda. Vi a construção do Instituto Central de Ciência, vigas de 33 metros serem feitas no canteiro de obra. Na hora que você dava a proteção, esticava os cabos, a viga explodia numa hora. Pá! Aí pegavam 2 guindastes e levavam 2 guindastes coordenados, botavam no lugar. Uma maravilha. É isso que eu queria fazer. Isso, para mim, estava se aproximando de um negócio chamado desenho industrial. Um colega meu que já havia saído da Universidade de Brasília tinha feito um vestibular com uma escolinha que os alemães montaram lá na Lapa, no Rio. Uma escolinha chamada ESD. Os alemães que vieram lá de Ulm montaram uma escolinha lá, que está funcionando legal e tal. Mas é legal, como é que não é legal? Você vai ver, vai gostar e tal. Eu fui, vi, gostei, fiz vestibular, passei e comecei a fazer a ESD. Por essa época, desenho industrial não era curso que ninguém fazia saindo do científico na época, né? Hoje é o quê? Básico, ensino médio, né? Ninguém fazia saindo. A pessoa já tinha começado escola de belas artes, no meu caso arquitetura, outros da arquitetura também. Aí descobri que ali era mais interessante e ia para lá. Então a turma era um pouco mais velha. E a turma tinha um pouco mais de história. Eu entrei na ERG em 66 e comigo tinha alguns colegas de Brasília, alguns colegas do Rio também da EVA, Escola de Belas Artes, e a gente achou que ali devia ter um diretório acadêmico que não tinha de jeito nenhum. Porque a gente chama mais de diretório acadêmico do que Grêmio. Só tinha um problema, o diretório acadêmico não podia ter presidente do primeiro ano. Isso era o estatuto da ERG. Presidente não pode ser do primeiro ano. A chapa toda era do primeiro ano. Vocês têm uma ideia de como é que eram as coisas. Então, precisamos arrumar alguém do segundo ano, pelo menos, que toque uma história dessa. Quem já sabe, cala a boca. Agora, quem não sabe, eu dou um gosto para você adivinhar quem era o presidente do diretório. Claro que vocês não vão saber. Nelson Mota. Nelson Mota, o lançador das Supremas, e essa coisa toda, Dancing Day, frenética, Suprema frenética, essa coisa toda. Mas era um cara muito gente fina, muito boa gente mesmo. Não, eu posso ser, mas vocês que estão com o diretório aí. Tá bom, estamos no diretório. E nos engajamos, então, no que estava acontecendo no Brasil na época. E aí começa uma outra diferença bastante forte entre aquela época e essa.
naquela época havia uma unanimidade de onde está o inimigo. Quem é o inimigo? E quem não é o inimigo? O inimigo não estava dentro da escola. Isso é um negócio muito importante perceber. Até porque nossos professores eram o Zuinir Ventura, o Carlos Lessa, né, o Flávio de Aquino, né, pessoas que eram ligadas aos movimentos de esquerda, movimento democrático, essa coisa toda. O Gebelwein, que, embora com esse nome todo, é Gustavo Rodrigues Gebelwein, né, cearense, também estava ligado a mais o Humberto Franceschi, enfim, pessoas que não rezavam pela cartilha do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica. Tocamos esse diretório nesse ano e a escola tinha uma peculiaridade bastante interessante, que ela ficava em frente, praticamente em frente, ao quartel-general da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É dali que saíam as tropas, o batalhão de choque, essa coisa toda. Então nós estávamos próximo ao olho do furacão. E como todo mundo diz, no olho do furacão não venta. A gente acreditava isso. Ao mesmo tempo, a escola tinha instalado lá uma moviola, onde o Arnaldo Jabor, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, todo mundo ia montar seus filmes lá dentro. Porque era muito interessante, tinha um contato, um bate-papo bom, essa coisa toda. E a gente participava do movimento, das passeatas, essa coisa toda, que recebia lá dentro da escola para reunião Travassos, o Vladimir Palmeiras, todo mundo, porque ali ninguém desconfiava. Uma escola muito pequena, né, com um estacionamento imenso, alugado para os outros, e do lado da PM, quem vai imaginar que está ali, né, ali que está se reunindo a cabeça do movimento estudantil do Rio de Janeiro. Então foi assim que foi a escola. A gente tinha um pavilhão no fundo que permitia sair pelo passeio público, entrar para um lado e sair pelo outro, o que não impediu, de um belo dia, a escola tem uma tropa da PM passando dentro da escola para sair pelo pavilhão do outro lado. No que sai Dona Carmen, da sua secretaria, era a diretora da escola, uma velhinha magrinha já, franzina, faz assim para as polícias: aqui não é território militar, aqui é uma escola, o senhor, por favor, dê a volta. E os caras deram a volta. Está uma força moral na mulher. Tá? Tem essas coisas, assim, muito maluco. Bom, em 67, um movimento político no Brasil sofreu um racha muito grande. Tá? Estamos nos aproximando de 68, e mais ainda de final de 68. Em 67 foi o grande racha nas esquerdas brasileiras. Tá? Começou a haver uma radicalização com Marighella, né, aqui em São Paulo, com Avar Palmares, essa coisa toda. Começou a surgir movimentos que queriam radicalizar o movimento político de esquerda no Brasil diretamente para a luta armada. Meio um pouco a exemplo do movimento cubano, um pouco ecoando o que era o Vietnã, aquela palavra de ordem de formar 1, 2, 3 mil vietnãs. Mas a nossa origem é aquela que eu já falei, quer dizer, eu, um gaiato de 20 anos de idade, de repente está comandando um grupo de 11, piada pura, né? Pura piada. E não mudou muita coisa, vem mudar só o Lamarca, que já era de formação militar, então deu um treinamento militar ao seu grupo, essa coisa toda. Mas o que acontecia no Brasil? Né? É bom não esquecer que o Brasil dessa época, a ditadura não é besta, a direita não é burra, você pode dizer o que quiser, mas burra eles não são. Eles prepararam a classe média pedindo uma intervenção militar. Houve passeatas em São Paulo e houve passeatas no Rio, marcha da família com Deus pela democracia. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Né? Marcha de senhoras com panelas, batendo panelas, contra a caristia, contra a bagunça, contra as greves que nada funcionava, porque estava havendo um movimento grevista contínuo, quer dizer, o grande sonho era a greve geral.
Se acreditava no governo do Jango que se conseguisse fazer uma greve geral nacional, o poder burguês cai e entra um poder socialista imediatamente, tal, já preparado para isso. Não tinha preparo nenhum, né? Tudo era banana, sai, sonho. E com isso foi o golpe, apoiado pela igreja, plenamente apoiado pela igreja. Então, a igreja vai romper com o golpe pós João 23, pós Populário em Progresso, né? Que foi não lembro que congresso da igreja foi, mas foi do Papa João 23, e que mudou um pouco o rumo da igreja, que logo depois abafado isso, né? Logo depois acaba com essa brincadeira, e nessa época surgiu o que as forças de direita chamavam de padre de passeata, né? Eram padres que apoiavam estudantes, padres que iam à frente, freiras que iam à frente das passeatas, que fica meio complicado, né? Quer dizer, um milico dá porrada num padre, de batina. Os caras não usavam batina, não, mas para ir para a passeata botava a batina, a freira com seu chapelão, entrar na porrada fica meio esquisito, né? Então ficava um clima meio... E muita gente se refugiava nas igrejas, fazia congresso nas igrejas, essa coisa. Esse era o quadro no Brasil. E foi se dissolvendo com o tempo. A repressão policial não era essa que vocês tiveram aí, não. Eu lembro de uma invasão que eu participei, que foi da Faculdade de Medicina, na Praia Vermelha, e lá pelas tantas a gente resolveu ocupar a faculdade e não sair enquanto não sei o quê, uma palavra de ordem qualquer, alucinada que não ia ser aceita jamais. De madrugada começaram a aglomerar tropas em frente à Faculdade de Medicina, que fica numa rua que chega na Praia Vermelha, que tem o comando militar da Marinha, o comando militar do Exército, um quartel na outra extremidade, e a gente invadindo um local estrategicamente ideal para se invadir. Depois, isso para mim estava claro depois, quer dizer, o que se queria ali. O que se queria ali era um Marte. Tudo por um Marte. Né? Tudo por um Marte. O máximo de provocação, o máximo de falta de possibilidade de sustentar a posição para que haja um Marte. Não houve um não, quer dizer, ninguém morreu, mas tomamos porrada do 5º andar ao térreo. Né? E foi uma porrada sistemática e bem construída. Os corredores da Faculdade de Medicina não eram muito largos. Eles estreitaram mais ainda, fazendo um cordão com a tropa aqui, outro cordão com a tropa aqui, e a gente passava arrastando os braços e os ombros nos policiais, descendo 5 lances de escada desse jeito e tomando porrada. Do 5º andar ao térreo, e no térreo, então, você já tinha alguns ônibus esperando para embarcar a turma toda. É claro que eles não conseguiam embarcar todo mundo, porque não tinha gente para isso. É claro que um outro conseguia dar uma lesa e fugir. Eu não tinha esse peso, felizmente, né? Eu era bastante ágil, fazia meus esportes, conseguia sair, passar por outro lado da rua e pular na primeira porta de carro aberta que eu vi. Passou o carro, abriram uma porta, eu pulei. Eu e a mulher que estava comigo, a Leia, e todo arrebentado, né? Quer dizer, a cabeça sangrando para tudo quanto é lado, tomando porrada de cacetete de cima até embaixo, sangra, não tem jeito. Né? E ainda bem que sangrou, porque no que começou a sangrar mais, os caras pararam de bater. Bate outro, que não tomou porrada ainda, para fazer uma porrada mais democrática. Então não tivemos esse critério, né? Foram democratas nisso daí. Né? Esse foi o quadro. O pessoal que foi preso não foi para o quartel, não foi para a delegacia, não foi para lugar nenhum. Foi para o campo do Botafogo, que era ali perto, onde é um shopping center hoje em dia. Foram todos enfiados no gramado do campo do Botafogo. Vocês viram a lista de Schindler? Alguns devem ter visto. Aquelas mesinhas para fichar os caras, não sei o quê, ver o que tem, se tem dinheiro de ouro, não sei o quê e tal. Pois é, no campo de Botafogo foi mais ou menos isso. Bota o dedo, nome, se tem documento entrega, não sei o quê, quem é, quem não é.
Porque os caras estavam querendo fazer ali um pente fino, ver se prendiam o Travassos, se vendiam o Vladimir Palmeira e outro líder, mas já tinham tirado fora há muito tempo, né? Deixando uns buchas de canhão ali para tomar porrada. Esse foi o quadro. Aí deu para perceber que o caminho não era muito esse, quer dizer, as coisas flutuavam muito. Se o caminho era do confronto, se o caminho era de uma passeata mais ampla, de ampliar o movimento ou radicalizar. Sempre a discussão foi essa, ampliar ou radicalizar. Com muito custo conseguiu-se ampliar esse movimento para a Marcha dos 100 mil, no Rio, que não foi muito conhecida, depois teve outra aqui em São Paulo também, que foi uma marcha que se comprometeu muito na história a igreja e a, vamos dizer assim, a elite intelectual do país, políticos, etc. Você vê fotos da passeata de 100 mil com Tônia Carreiro, com Paulo Outram, com Chico Buarque. O Chico Buarque era colega da gente, era novo, tinha saído de São Paulo e voltado para o Rio, né? Mas tinha gente de projeção na área artística, nas novelas, né, que estava ali naquela passeata também dizendo: chega, abaixo a ditadura, né? E a palavra de ordem era essa. Claro que o movimento daquele não ia cair assim. Essa foi a história desse movimento. Não tinha nenhuma outra palavra de ordem, ou raramente tinha outra palavra de ordem, que não fosse a derrubada da ditadura ou tudo que representava a ditadura. O FMI, né, que o apelido de FMI era Fome e Miséria Internacional, FMI, né, se queixava o FMI desse jeito, o plano Aticon, né? Um plano que tem, acho que é Aticon, estou esquecendo o nome agora, foi um consultor americano que veio para o Brasil, no governo do Passarinho, no Ministério do Passarinho, para dar uma consultoria sobre estruturação do ensino universitário no Brasil. Olha que maravilha, chamamos um americano para dizer o que tinha que ser feito. E daí saiu a lei de diretrizes e bases, saiu os institutos, essa coisa toda. Então, conta a LDB, essa coisa toda. O que eu chamo a atenção nisso, quer dizer, nós discutimos também outras coisas que iam além disso. Nunca se pode esquecer que a gente estava no mundo da Guerra Fria, um mundo absolutamente dicotômico, né? Era a luta do bem contra o mal, né? A luta do bem contra o dragão da maldade. E esse dragão da maldade podia ser tanto a União Soviética, se você fosse americanista, como o Tio Sam, se você fosse socialista ou de esquerda, essa coisa toda. Era polarizado. Um lado não serve, outro lado não serve. Essa coisa era de tal ordem polarizada que parece uma piada. Hoje você vê as modelos russas, as tenistas russas, que os garotos todos vão concordar comigo, as gostosas modelos russas e tenistas russas, né? E na época elas só apareciam, a mulher russa era só atarracada, perna curtinha, largona, pesadona, era a mulher do Khrushchev. Era a mulher do Khrushchev, era o paradigma da mulher russa. Quer dizer, de repente a mulher russa ficou bonita. Era dessa ordem, né? Quer dizer, o programa espacial soviético é uma bosta, tudo feio, olha que desenho dessa nave, que coisa horrorosa e tal. Aí quando caiu a União Soviética, os americanos assim, pô, nós ficamos com vergonha como eram simples a maneira de resolverem as coisas, né? Mas era polarizado dessa maneira. Muito bem, polarização dessa, toda polarização, você foge da verdade, né? Você começa a idealizar isso, demonizar um lado, o outro, tá? Mas tinha no meio disso um negócio que era muito sério, que não dava para conciliar, que era a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi uma das maiores chacinas universais dos últimos tempos. Jogou-se mais bomba do Vietnã do que em toda a Segunda Guerra Mundial. O Vietnã recebeu mais bomba, mais toneladas de bomba do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Não é brincadeira. E conta um povo que mal comia, subnutrido, mas que era dono da terra. E aí tinha outras coisas, era dono da terra, era alfabetizado, não tinha analfabeto.
tinha consciência daquela terra, que aquela terra é deles, tinham consciência que iam defender a terra até o último momento, tinham derrotado Espanha, tinham derrotado a França, tinham derrotado a China. Vão partir para derrotar os Estados Unidos, que se dane. Tem uma declaração do Giap, do Dien Giap, que ele fala, o general norte-vietnamita, ele disse, quando os americanos chegaram, nós ficamos muito preocupados, que afinal de contas é uma enorme potência, é a maior potência militar mundial. Mas quando eles começaram a botar as bases deles tão grandes, no alto dos morros e tão visíveis, nós pensamos até que não vai ser muito difícil, não. Declaração do Giap. E eles viviam em condições precaríssimas que jamais o soldado americano podia enfrentar. Eles viviam sob solo, no subterrâneo o tempo todo. Mas o que moveu os americanos contra a guerra no Vietnã? Primeiro, a opinião pública internacional. Ninguém apoiava a guerra no Vietnã. Não havia apoio. E segundo, quando começaram a aumentar o número de baixas americanas, quando o volume de saco plástico preto começou a chegar nos Estados Unidos, que é como era transportado morto, esse saco com zipa, a opinião pública começou a mudar. Pô, nossos filhos estão indo para a guerra. E nesse momento a guerra também começa a mudar. Houve muita reação nas universidades americanas, pessoal queimando o cartão, fugindo para o Canadá, indo para a Suécia, ou virando hippie, abandonando aquela sociedade de consumo, dizer, vai merda, eu vou fumar meu baseado, plantar minha maconha eu mesmo, e plantar meu tomate, meu alface, fazer meu porquinho, vou para o interior, vou viver sem nada disso, não quero essas coisas. Tudo bem, mas foi uma solução individual, em muitos casos. Quando a coisa começou a entrar na universidade e a polícia entrou na universidade, baixando o cacete e matando gente na universidade, aí a opinião pública geral começa a mudar nos Estados Unidos. Qual foi a solução? Para de convocar universitários. Vamos convocar negro. Esses crioulos estão criando caso para burro aí com Setembro Negro, com esse troço todo, com guerra, com Black Power. Bota esses caras na guerra. Foi a solução americana. Para de convocar os brancos universitários americanos e começa a convocar os negros dos guetos para ser queimado no Vietnã, que você tira o conflito nos Estados Unidos, os dois conflitos, tanto o conflito negro e tanto o conflito na universidade. Foi isso que eles fizeram, mas a guerra já estava perdida. A guerra já não tinha mais condição de ser tocada como estavam querendo tocar. Isso porque os vietnamitas não estavam mais com arco e flecha. Já estavam com foguetes SAM-1, SAM-2, SAM-3, né? Derrubando helicóptero, derrubando avião a jato, né? Infligindo uma série de derrotas seguidas aos americanos. É interessante vocês verem um filme que vocês acham ainda aí na internet ou em alguma locadora assim acharem. Corações e Mentes. Foi um documentário premiado na época que fala da volta de uma série de soldados americanos. Tem vários depoimentos, tem alguns depoimentos absolutamente emocionantes. Então, nós estávamos, quer dizer, pela briga contra a ditadura, mas ao mesmo tempo também sintonizados com o mundo. Estava a Revolução Cubana acontecendo, estava Guevara indo para a Bolívia e morrendo assassinado na Bolívia, que foi um baque. Quer dizer, esse caminho do foco de guerrilha não funcionou. Alô, prestem atenção nisso. Também não funcionou o caminho das eleições democráticas, que foi o Allende, que foi derrubado pelo Pinochet, morto pelo Pinochet. Então nós estamos muito sem perspectiva. Então talvez, contando com esta bosta de burguesia nacional que nós temos, com esta bosta de político nacional que nós temos, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Por essa época surge o Lula também com o movimento sindical dele. Nunca foi anti-revolucionário, anti-golpe. Sempre foi sindicalista. Não mais do que sindicalista. Não mais do que sindicalista, pelo amor de Deus. Tá? Então, o Leônidas Pires, que foi ministro da guerra muitas vezes, no dia deu uma entrevista no jornal. O Lula nunca foi contra o regime. É verdade, ele era do regime. Agora, tinha uma direita radical também, alucinada,
que quando começou a perder terreno, começou a botar bomba no Rio Centro, só que de uma incompetência de tal ordem que a bomba estourou no colo do cara. A bomba explodiu no colo do sargento e atingindo o capitão. O sargento morreu na hora, os dois estavam dentro de um Puma. Né? Significativo também isso. Cara de playboy, os dois lá dentro, com a bomba na mão. Né? E o capitão... Né? Duas bombas. Outra não, outra estava mal feita. E essa, uma era ejaculação precoce, outra era brochada geral. Né? Eram as duas combinações. Não dá certo nunca isso. Bom, o sargento morreu. Né? E o capitão saiu correndo ali com as vísceras na mão. Foi pedir socorro com as vísceras na mão. Tentaram montar como é o nome dele? Joab? Não lembro o nome dele. Um encarregado do inquérito resolveu dizer que foi algum terrorista que jogou aquela bomba lá dentro e tal. Não, os caras estavam ali para jogar bomba mesmo. Aí teve um camarada, general Dixon Grael, que denunciou essa história toda. Estão tentando esconder a verdade. Esses caras são loucos, estavam ali para fazer isso, botar bomba num show no Rio Centro. É como se fosse um show na Anhembi, você botar uma bomba. Imagina o que aconteceu. E as portas de emergência Fechado. Muito bem. Quem é general Dixon Grael? Alguém se entende? Tem dois filhos muito famosos, Lars e Torben. Lars e Torben Grael. O pai deles nunca foi de esquerda, mas era muito digno, sério, milicão, responsável. Da mesma maneira que o João não, Pedro não, Paulo Macaco, o nome dele. Sérgio Macaco. Antes disso, houve a denúncia, e efetivamente fizeram muito na Argentina, do uso dos aviões da Força Aérea para se descartar de preso político. Né? Na Argentina, muitos presos políticos foram anestesiados, dopados, né? Sedados, posto num avião militar e jogado porta afora no Mar del Plata, na hora que a maré estava levando para longe para sumir com o povo. Aqui tentaram fazer isso com os aviões do Paraçar. Paraçar é um comando de busca e salvamento. Aí o Sérgio Macaco, que era um dos comandantes do Paraçar, disse: isso é um absurdo, denunciou a história toda. Foi para a imprensa e denunciou. O risco na própria vida e da própria liberdade. Foi ejetado da Força Aérea, denunciando um troço desse, que o Paraçar foi constituído para salvar vidas e não para eliminar vidas. Esse era o quadro. Já aí, na época, já a guerrilha lá de cima, já acontecendo, ali em Caparó acontecendo também, já existiam vários focos de guerrilha. Tocantins foi dizimado, essa coisa. O Vale do Ribeira, aqui embaixo. Inclusive, tinha um amigo meu que fez um filme sobre o Vale do Ribeira, e um pescador disse que quem descobriu o Vale do Ribeira foi o Lamarck, que ninguém sabia que existia o Vale do Ribeira, nem quais eram os nossos problemas aqui. Quem descobriu isso foi o Lamarck, que foi o primeiro a fazer uma base aqui e tal, e foi denunciado pela própria população. Essa era a teoria do foco insurgente, quer dizer, a mesma que levou Guevara para a Bolívia. Depois da Bolívia ficou meio complicado. Mas, enfim, aí a coisa foi andando no outro ritmo. Conseguimos em 68, aí já especificamente com o movimento estudantil, e ia haver em 68, como de fato houve, uma Bienal Internacional de Desenho Industrial. E a gente estava achando que era necessário discutir o modelo de escola que a gente tinha, principalmente do ponto de vista do tipo de produto e tipo de programação visual que a gente estava trabalhando. Né? Que mercado é esse que a gente vai ingressar? É um mercado do luxo, do fútil, né? Que a gente não estava afim disso. Então abriu-se essa discussão dentro da escola e se resolveu que em 68 não haveria aula, em 68 inteiro. As aulas iam ser transferidas para um grande debate e uma grande montagem da exposição do pavilhão da escola
na Bienal Internacional de Desenho Industrial de 68. E assim foi feito. Berg Miller